Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, que eu achei tão legal, falar sobre ciência, autonomia, liderança, é uma coisa que eu gosto muito. Professora Jussara, do curso de enfermagem, que me convidou, então eu agradeço mais uma vez. E para a gente iniciar, eu prometo que eu vou tentar não demorar muito. Eu sei que palestra online cansa e vocês já devem estar cansadas, então a gente vai conversar um pouco sobre esses temas, tá? Prometo não me estender. Só para me apresentar, meu nome é Luzia, eu sou enfermeira, sou formada há 10 anos, me formei na UERN, onde a professora Jussara se formou também. Fiz mestrado na UERN e atualmente eu faço doutorado na Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN. Atualmente eu estou aqui em Portugal, no momento eu estou em Lisboa, fazendo uma parte do meu doutorado, né, uma parte da minha pesquisa, da minha tese. Eu fico entre Lisboa e Coimbra fazendo algumas validações. Então, obrigada, né, à organização do evento pelo convite e vamos falar um pouco realmente sobre enfermagem como ciência, né, a autonomia profissional e a liderança, que deve ser sempre baseada em evidências. Então, a gente tem a introdução, né? A gente fala que a enfermagem contemporânea ela é marcada por um avanço significativo em suas práticas e na formação de seus profissionais. Quando a gente fala que o enfermeiro ele precisa ser crítico e reflexivo, eu acho que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas é verdade. Se a gente tem um enfermeiro que não reflete sobre a sua prática, isso é péssimo, porque ele não vai ter a tendência de melhorar. Certo, gente? Então, a presença dessa visão crítica, desse raciocínio clínico, dessa autonomia, dessa liderança, é uma coisa que a gente tem que ter desde a graduação. A gente precisa realmente estimular isso, tá? Então, a gente tem uma contextualização, né? Autonomia como pilar do cuidado. Então, a autonomia no exercício da enfermagem permite ao profissional tomar decisões baseadas em evidências. E isso vai promover a segurança e a qualidade do cuidado. Mas aí vocês têm que entender um primeiro ponto muito importante. Como é que eu tenho autonomia? Como é que eu tomo decisões baseadas em evidência? Né? Como é que isso vai aumentar a qualidade e a segurança do paciente? É simples. Você tem que estudar. A autonomia, ela não vem só do meu conselho dizer que eu posso fazer aquele procedimento. Se o meu conselho me diz que eu posso, mas eu não sei, eu vou fazer? Não. Então você tem que saber fazer. Primeiro ponto. Mas além de saber fazer, você tem que entender por que fazer. Quando você sabe por que está fazendo aquilo, é porque você avaliou seu paciente. Você tomou uma decisão clínica. E aí você vai fazer. Então, autonomia não é alguém me dizer que eu posso. É eu saber fazer e saber por que estou fazendo. Então, quando eu tenho isso, eu tenho autonomia profissional. Eu tenho conhecimento. Eu tenho uma prática baseada em evidências. Porque algo me gerou a decisão clínica. Foi o meu diagnóstico? Foi o meu plano? Não sei. Mas a ciência, né, alguma coisa científica gerou essa sua decisão clínica. Então você sabe por que você vai fazer. E você sabe fazer. Então, isso tudo, obviamente, aí vai gerar melhores resultados e vai aumentar, sim, a segurança do paciente, tá? Então, a gente tem autonomia como pilar do cuidado e tem liderança como influência de estratégia de influência. A gente entende que a liderança, ela é também sobre motivar pessoas, né? Influenciar pessoas. Agora, uma coisa, né? Às vezes a gente não está motivado. Às vezes a gente não está inspirado, a gente está cansado. Então, como é que a gente vai motivar alguém se a gente não está motivado? Entende? Para vocês entenderem que liderança não é só mandar fulano fazer aquilo. Isso aí não é liderar, gente. Liderar é estratégia, liderar é método, certo? Liderar, liderança é uma área de estudo imensa. Então, não tem como você achar que liderança é você pedir para fulano fazer aquilo. Não é isso. Liderar é influenciar pessoas, é motivar, é entregar resultado. Então, a gente precisa de estratégia, tá? Reconhecimento profissional e social, né? Muitas vezes, eu já vi alguns alunos reclamando que a sociedade não sabe o que o enfermeiro faz. Mas eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é ser enfermeiro?
A professora ser enfermeira é trabalhar no hospital ali, ou na atenção primária. Aí, quando muitas vezes eu pergunto isso, os alunos falam procedimentos. Ser enfermeira é fazer procedimentos? Então, o reconhecimento profissional e social que a gente tanto quer dos outros, muitas vezes a gente não tem. Então, quando a gente se posiciona com autonomia, com conhecimento, com liderança, essa postura vai trazer o reconhecimento sozinho. Né? Então, a valorização da profissão, ela vai crescer à medida que o enfermeiro se torna cada vez mais autônomo. Quanto mais conhecimento você tem, mais reconhecido você é. É simples. É simples de falar, né? Porque de fazer é muito difícil. Estudar é muito difícil. Então, a gente tem a importância do tema, né? Fortalecimento da tomada de decisão. Quando eu falo em tomada de decisão, alguma coisa eu tenho que usar para basear essa minha tomada de decisão. As vozes na cabeça? Como é que eu vou saber qual é a tomada de decisão? O que é que eu vou fazer aqui? Existe uma coisa chamada processo de enfermagem que muita gente deve odiar. Nanda, NIC, NOC. Mas se você não gosta da Nanda, do NIC, do NOC, vá para a CIP. Tem a CIP também. Classificação, padronização. Eu preciso avaliar meu paciente. Eu preciso ter os meus diagnósticos de enfermagem. Porque se eu cuido, se o meu fenômeno de interesse é o cuidado, eu tenho que ter o quê? Um plano de cuidados. Quem prescreve cuidados é o enfermeiro. Então, verificar sinais vitais, isso aí não tem que estar na prescrição de outro profissional. Isso aí é uma prescrição de cuidados. O enfermeiro tem que prescrever. Mas eu só consigo fazer a minha prescrição de enfermagem quando eu faço meus diagnósticos. Então, o processo de enfermagem, ele fortalece a nossa tomada de decisão. Sabe por quê? Porque tudo aquilo ali, aqueles livros, são baseados em ciência. São validados, são estudados por anos. Então, a minha tomada de decisão não vai ser das vozes da cabeça, vai ser da evidência científica, da ciência da enfermagem. Por isso, o processo de enfermagem é tão importante. A nossa base científica do cuidado de enfermagem é o processo de enfermagem. Não tem para onde você tentar correr, tá? O processo de enfermagem ele é fundamental. A qualidade e segurança do cuidado e o desenvolvimento da ciência, né, da enfermagem. Então, alguns objetivos dessa palestra: explorar alguns conceitos de liderança que a gente tem, conectar teoria e prática. Muitas vezes eu escuto, não, porque na prática a teoria é outra. Gente, pelo amor de Deus. Eu entendo que quando na prática a teoria é outra, é porque está faltando algumas coisas. Ou você não estudou a teoria e chega na prática você não sabe o que fazer. Isso acontece demais. Ou então na prática a gente tem um dimensionamento de enfermagem horrível, que aí não dá para colocar em prática o que eu aprendi na teoria. Ou está faltando insumos. Ou então a cultura ali daquele ambiente não conecta realmente teoria e prática. Mas quando tudo está alinhado, a gente consegue conectar teoria e prática. Ligeiro. Bem rapidinho. Certo? Mas eu entendo que muitas vezes, realmente, na prática, a gente não consegue utilizar a teoria inteira. Analisar alguns desafios que a gente tem enquanto enfermagem contemporânea e identificar algumas perspectivas futuras também. Então, a enfermagem, né, como ciência, é uma ciência aplicada, diferente das outras ciências básicas. Nós somos uma ciência aplicada que integra rigor técnico, evidências empíricas e princípios éticos. Outro ponto importante aqui, gente, rigor técnico. A gente tem que saber fazer. E a gente tem que saber fazer muito bem. Se eu não sei passar uma sonda no paciente, toda vez o paciente vai ter uma infecção de trato urinário. As taxas de infecção vão lá para cima, porque você contaminou o campo aqui e não viu, contaminou a luva estéril. A gente tem que ter um rigor técnico excelente. A gente não pode ser mais ou menos, não. A gente está cuidando de pessoas, a gente tem que ser muito bom. E para ser muito bom, a gente tem que estudar e tem que fazer. Então, quando estiverem nos estágios, toda a chance que vocês têm de fazer algo, faça. A gente só se torna bom manualmente fazendo. Técnica é fazendo, né? Estudando. Então, a gente precisa, enquanto ciência, também ser muito bom no rigor técnico. A gente precisa saber fazer aquilo que eu me proponho a fazer,
né? Então, essa fusão de saberes é fundamental para a fundamentação das nossas práticas, garantindo que essas sejam seguras e também centradas no nosso paciente. A gente não pode esquecer, realmente, o pilar ali do nosso cuidado, né? O centro, aliás, do nosso cuidado é o nosso paciente, tá? Então, a gente tem aqui uma evolução histórica rapidinha. Século XIX, né? A gente tem a enfermeira maior, nossa Florence, estabeleceu princípios de cuidado, princípios de liderança, ela treinava outras enfermeiras, né? Fundando a enfermagem moderna e a pesquisa em saúde. Florence, ela começou a dar os primeiros indícios do que seria epidemiologia, do que seriam dados em saúde, do que seria registro. Então, ela começou a notar que quando limpava o ambiente, quando abria janelas, os soldados eles melhoravam mais rápido, morriam menos. Então, ela anotou tudo. Se Florence anotava tudo, por que você não vai anotar? Todo o seu trabalho precisa ser registrado. Processo de enfermagem, a gente tem lá, última etapa, a gente tem a evolução do paciente. Como é que eu vou saber se o meu paciente está melhorando ou está piorando se eu não tenho indicadores para medir? Se eu não fiz um plano de cuidado? Como é que você está cuidando? Então, você tem que saber de onde é que você saiu, para onde é que você quer chegar. E isso, o que é que ajuda? A NOC. A NOC está lá com os nossos resultados, o que é que eu quero fazer com o nosso paciente. A gente tem a NIC, nossas intervenções, para chegar aqui, o que é que eu tenho que fazer? E depois do plano de cuidado pronto, a gente vai fazer a evolução do paciente. E aí, melhorou? Piorou? Como é? Eu tenho que mudar o plano? Tenho que mudar meus diagnósticos? Então, isso a gente tem que fazer. É assim que a gente cuida, é assim que a gente avalia o paciente, tá? A gente tem também o desenvolvimento das nossas escolas, né? A normatização da profissão, a gente tem a regulamentação da profissão, lei de exercício profissional. É isso que a gente tem que entender, que a enfermagem ela passou a ser profissão quando a gente teve uma lei de exercício profissional. A gente tem a enfermagem que começa a se afirmar como uma disciplina científica. Isso é muito importante, porque antigamente a enfermagem ela produzia ciência para a medicina, para a psicologia, para a farmácia, para as ciências sociais, mas hoje nós produzimos ciências para nós. Nosso fenômeno de estudo, cuidado, metaparadigma da enfermagem, eu acho que vocês estudaram isso na disciplina de História da Enfermagem, ou Exercício Profissional, alguma coisa assim. A enfermagem ela tem um metaparadigma, que é a parte mais alta da abstração da enfermagem. E nós temos fenômenos dentro desse metaparadigma. Pessoa, saúde, enfermagem e meio ambiente. Então, todas as pesquisas dentro desse campo são pesquisas que vão alimentar a disciplina científica da enfermagem. Então, a gente parou de dar o nosso conhecimento para outras ciências, outras disciplinas. Hoje, a gente consegue produzir conhecimento específico para avançar a ciência da enfermagem, tá? E hoje em dia a gente tem uma expansão muito grande realmente da produção científica na nossa área específica, com foco em evidências, né, e autonomia profissional. A gente tem aqui também alguns conceitos de liderança, eu vou passar por aqui com vocês. A liderança como influência e como inspiração. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a liderança é um processo dinâmico, tá? Se o seu trabalho enquanto enfermeiro é dinâmico, por que a liderança não seria? Enquanto você for enfermeiro, você vai ser líder. Não sei se isso é bom ou ruim, né, para vocês, mas a liderança ela é inata do enfermeiro. O enfermeiro é líder da sua equipe, então ele precisa se comportar como tal, né? Então a gente precisa utilizar a liderança para influenciar e inspirar um ambiente de confiança, onde cada membro ele vai se sentir valorizado, certo? Onde a equipe ela vai conseguir ter uma comunicação efetiva. E isso vai mudar completamente o ambiente de trabalho de vocês. A gente tem também, além da hierarquia, né, gente? E quando eu falo em hierarquia aqui, eu estou falando hierarquia enfermeiro, técnico, auxiliar. Porque outro ponto importante, não existe nenhuma outra profissão acima da enfermagem. Seu chefe, enquanto enfermeiro, só se for o gerente de enfermagem. Não é outro profissional de outra profissão. Quem pode dizer a você o que você pode ou não pode fazer é a lei do exercício profissional. É o seu código de ética. Não é outro profissional de outra profissão. Então, se você quer saber se você pode fazer isso aqui, leia a lei do exercício profissional. Procure as resoluções do seu conselho. Veja o seu código de ética.
Você tem que se basear nele, não em outros profissionais. Outros profissionais vão se basear no conselho deles. Quem manda aqui na enfermagem é o nosso conselho e a lei do exercício profissional. Então, além da hierarquia que eu falo aqui, é dentro da nossa equipe. Eu sei que a hierarquia dentro da enfermagem ela precisa existir para manter uma certa ordem e um controle melhor de competências. Mas a gente tem que olhar para outra pessoa, além de hierarquia. A gente tem que ver que ali tem um trabalhador, ali tem uma pessoa que é igual a você. A gente tem que se conectar com a nossa equipe. A gente tem que ter uma liderança de maneira empática também. Então, além da hierarquia, é para isso, para que a gente consiga se conectar, para que a gente consiga ouvir a nossa equipe, certo? Para que a gente tenha um ambiente realmente acolhedor e de confiança. Então, o Potter, ele traz alguns estilos de liderança. E a primeira liderança, né, o primeiro tipo, é a liderança transformacional, que é aquela que pode modificar instituições. Ela vai fazer com que a cultura organizacional daquela instituição ela mude para um ambiente de colaboração, de confiabilidade, vai melhorar indicadores, tá? E a gente tem também outros estilos de liderança baseado na liderança transacional. E aí, na liderança transacional, a gente tem dois tipos. A gente tem a recompensa contingente, que é aquela, por exemplo, eu falei com a professora Jussara que se ela alcançasse tal meta em 30 dias, ela ia ganhar uma promoção ou ia ganhar dinheiro. Aí o que aconteceu? Jussara foi e conseguiu em 20 dias. Mas Jussara não conseguiu em 20 dias porque ela viu a importância daquela meta, não. Ela conseguiu em 20 dias porque eu prometi para ela dinheiro ou uma promoção. Gente, dinheiro é bom, todo mundo quer. A gente quer comprar nossas coisas na Shein, né? A gente quer pagar nossos cursos, quer ir para o congresso, tudo a gente precisa de dinheiro. Então, assim, esse estilo de liderança, ele é um pouco falho, porque você não consegue conectar a equipe. Você não consegue fazer com que a equipe entenda a importância. Ela vai ser movida somente à recompensa. E aí, quando você não tiver uma recompensa para dar, como é que você vai mover a sua equipe? Entende? E a outra, né, gerenciamento por exceção, é quando aquele líder ele nunca chega junto da equipe, ele nunca faz um elogio, ele nunca faz uma reunião. Ele só chega na equipe quando aconteceu alguma conduta errada, e aí ele tem aquele estilo punitivista. Né? Então, essa é uma liderança que é fadada ao fracasso. Realmente, isso não é um líder. Então, essa liderança transformacional é aquela que a gente quer para a enfermagem, aquela que é capaz de reorganizar sistemas, que é capaz de fazer com que a equipe ela se comunique de maneira efetiva, que a gente não tenha brigas, que a gente não tenha disputa, que a gente tenha companheirismo, que a gente tenha colaboração, tá? A liderança autêntica e servidora é muito parecida, né, àquele modelo que a gente não vai enfatizar somente em metas. Gente, liderança é atingir metas, é realmente entregar resultados, redução de custos. Mas a gente tem que entender que a gente trabalha com pessoas. Pessoas precisam ser ouvidas, pessoas têm emoções, pessoas pensam diferente, pessoas aprendem de maneira diferente. Então, essa liderança autêntica e servidora, ela não vai buscar apenas resultados, mas ela vai precisar cultivar realmente esse ambiente acolhedor, esse ambiente de empatia, para que ela consiga motivar e influenciar a sua equipe. Certo? Então, enquanto autonomia profissional, a gente tem algumas dimensões. Quando a gente fala de autonomia técnica, como eu falei para você, a gente precisa ter o domínio de competências. Isso aí é o primeiro ponto. Tenho que saber fazer e tenho que saber por que estou fazendo. Ponto. Se você for fazer só porque mandaram você fazer, isso aí é uma loucura total. Você tem que fazer, saber fazer e saber por que está fazendo. Gente, esse porquê é onde tem a nossa ciência todinha. Porque se você sabe o motivo de estar fazendo aquele procedimento, é porque você entendeu de anatomia, você entendeu de fisiologia, você entendeu de diagnóstico, você entendeu de decisão clínica, você entendeu de raciocínio clínico. Então, você está fazendo porque juntou tudo isso e chegou à questão de que você vai fazer, porque o paciente precisa. E o paciente precisa por causa disso, 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 disso. Ponto. Não é só fazer, é entender por que fazer. Isso é extremamente importante. A dimensão da autonomia ética, agir de acordo com valores. Não podemos exigir do outro aquilo que a gente não faz. Então, se a gente não tem uma postura ética, fica muito difícil exigir da minha equipe que tenha ética se eu não tenho.
Também a gente tem autonomia científica, né? Basear decisões em evidências, nunca nas vozes da cabeça, sempre em evidências científicas. E também a política, a gente precisa ter uma participação ativa nas decisões institucionais, seja ali na minha instituição, seja a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Precisamos de referências da enfermagem para que possam defender os nossos interesses também, enquanto categoria profissional, tá? A gente tem autonomia e responsabilidade, e aqui é só uma coisa que eu quero deixar muito clara. Como diz o nosso querido amigo Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quanto mais você se propõe a fazer, mais responsabilidade você tem, tá? Então, eu vejo muita gente querendo ser bom em tudo. Gente, quem é bom em tudo não é bom em nada. A gente passa uma vida inteira se especializando para ser bom em alguma coisa, né? Então, quando o COFEM vai e diz que o enfermeiro pode fazer uma sutura, o enfermeiro pode fazer isso, o enfermeiro pode fazer aquilo, o enfermeiro pode fazer. Mas para poder fazer, lembra? Você tem que saber fazer. Primeiro ponto. E não é só porque você sabe fazer que você vai sair fazendo em todo mundo. Então você tem que saber por que fazer. Então, toda vez que você sabe fazer e sabe por que fazer um procedimento, a responsabilidade daquele procedimento é sua. Não corra. Se der alguma coisa errada, alguma complicação, a responsabilidade é sua. Foi você que fez. Então, você tem que assumir. Certo? E vejam que eu não estou falando isso para vocês não quererem fazer nada. Nada a ver. Eu só estou falando isso que vocês precisam ser completamente conscientes das responsabilidades técnicas, responsabilidades legais e responsabilidades éticas que o enfermeiro tem. Porque a gente não está num boneco de laboratório. A gente está com uma pessoa, que é um familiar. Então, a gente precisa ter em mente que quanto mais autonomia eu tenho, é ótimo para a categoria, é ótimo para mim, eu vou crescer profissionalmente. Mas a minha responsabilidade também vai aumentar, tá? Então, a gente tem autonomia e liderança como uma relação direta, né? A autonomia não apenas permite que os enfermeiros tomem decisões informadas e éticas, mas também os capacita a liderar com confiança. Porque se eu sei o que eu estou fazendo, se eu estudo, se eu tenho ali o meu raciocínio, se eu consigo motivar a equipe, eu vou liderar com confiança, porque eu sei o que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou promover um ambiente de cuidado colaborativo e também inovador. E as bases legais, como eu já falei para você, a gente tem nossos conselhos, sistema COFEM, sistemas COREM, o Código de Ética, Lei do Exercício Profissional. Então, essas legislações vigentes, elas vão estabelecer essas diretrizes que respaldam a nossa prática profissional, ok? Sejam elas assistenciais, sejam elas gerenciais também. E a gente tem alguns desafios na prática, né, gente? Hierarquias rígidas persistem em alguns ambientes de trabalho. A gente ainda entende que existem hierarquias muito rígidas, seja de outras profissões para a enfermagem, ou seja, dentro da própria enfermagem. Reconhecimento institucional insuficiente. Se o local que eu trabalho não me reconhece enquanto um bom enfermeiro, por que eu vou dar o meu melhor? Né? E quando eu fico desmotivado, como eu vou motivar minha equipe enquanto um líder? Então, isso também é um desafio. Sobrecarga de trabalho excessiva, essa aí eu acho que eu não preciso nem dizer. Todo enfermeiro é sobrecarregado, todo técnico de enfermagem é sobrecarregado. E não sei se serve de consolo, essa sobrecarga de trabalho não é uma coisa exclusiva do Brasil. Né? Em alguns hospitais aqui da Europa eu tive a oportunidade de conhecer. A sobrecarga existe. Mês passado eu tive com a professora Faf Melez, uma grande pesquisadora da enfermagem, autora da teoria das transições, se vocês quiserem pesquisar, também é muito interessante. Americana, na verdade ela é egípcia, não é mais, ela trabalha nos Estados Unidos e tudo. Então, nós conversamos sobre isso e é uma sobrecarga de trabalho também que existe. Então, não é um problema brasileiro, é um problema mundial, né? A gente ainda tem pouco enfermeiro. Apesar de que fizeram a gente achar que a gente tem enfermeiro demais. O problema é que existem os conflitos de interesse financeiros e éticos. Não é que a gente tem enfermeiro demais. Contratam-se pouco enfermeiros porque não querem gastar. Então, isso vai gerar sobrecarga de trabalho. E a gente também tem escassez de recursos essenciais. Muitas vezes a gente trabalha
com falta de tudo, falta de esparadrapo, falta de luva, falta de uma lâmpada, enfim, são imensos os desafios na prática, tá? A gente tem algumas potencialidades também, que a liderança ela vai criar ambientes colaborativos, e nada melhor, gente, do que você trabalhar com uma equipe que colabora com você, que colabora entre si, que colabora com o serviço. Isso faz o plantão fluir maravilhosamente bem. A autonomia vai elevar a qualidade assistencial, porque lembrem que a autonomia é saber fazer e saber por que fazer. Então, obviamente, se eu estou fazendo aquilo ali com 100% de segurança técnica, segurança legal, eu vou, né, aumentar a qualidade assistencial ali do meu serviço. E uma prática reflexiva que vai aprimorar realmente a formação contínua desses pacientes, desses profissionais. Então, a pesquisa em enfermagem é uma coisa que eu jamais deixaria de falar. Né, gente? É o campo que eu atuo hoje em dia. Eu sou pesquisadora, o meu grupo de pesquisa, a gente trabalha com doenças infecto-contagiosas. Então, a gente entende que a pesquisa na área da enfermagem ela é fundamental para a construção de um conhecimento sólido, que vai sustentar a nossa base científica. Então, a construção, a validação desses conhecimentos na nossa área é que vai atualizar nossas práticas, é que vai fazer com que as nossas práticas científicas elas avancem na assistência, certo? Então, vai promover, né, um melhor cuidado baseado em evidências que vai melhorar a qualidade dos serviços de saúde que a gente atua. Então, a gente tem aqui algumas linhas de pesquisa sobre o assunto dessa aula, gestão e liderança em enfermagem, prática clínica baseada em evidências, que é a minha linha de pesquisa, e políticas públicas e autonomia profissional. Obviamente, gente, que isso aqui é voltado para autonomia e liderança. Mas se vocês forem para saúde do idoso, saúde mental, saúde da mulher, terapia intensiva, enfim, qualquer área que vocês gostarem, existem linhas de pesquisa voltadas para cada uma delas. Se vocês forem fazer mestrado, doutorado, procurem uma linha de pesquisa que vocês se identificam. Eu gosto muito de liderança e gestão. Procurem uma linha de pesquisa sobre isso, né? Não, terapia intensiva, eu gosto muito disso. Procurem uma linha de pesquisa sobre o cuidado crítico. Sobre o que vocês mais se identificam, né? Isso aqui eu trouxe só para exemplificar que existem também linhas de pesquisa voltadas para a gestão, para a liderança e para a autonomia profissional. Aqui são alguns dados, né, de estudos sobre liderança, autonomia, que 75% dos enfermeiros relatam maior satisfação no trabalho sobre aquela liderança que a gente falou anteriormente, transformacional, que é aquela que consegue transformar a cultura do serviço em um ambiente mais acolhedor, mais empático. A gente tem... Eita, calma. A gente tem que 30%, né, houve uma redução de 30% nos erros clínicos associados ao fortalecimento da autonomia profissional. Lembrem da autonomia profissional. Se eu sei fazer e sei por que fazer baseado em evidências, obviamente eu vou ter uma redução nos meus erros clínicos, né? 50% do incremento na qualidade assistencial, né, das instituições com líderes que vão promover o quê? A autonomia do profissional. 82% dos enfermeiros autônomos, eles sentem-se mais capacitados para participar de decisões clínicas, e a gente tem um aumento de 45% na retenção de profissionais em ambientes que valorizam a liderança e a autonomia. Isso aqui é um pouco óbvio, né? Você acha que um bom enfermeiro vai preferir estar num ambiente que reconhece a sua autonomia, reconhece a sua valorização profissional, sua liderança, ou está num ambiente em que ele é podado sempre, que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Não tem como, né, gente? Então, a gente tende a ficar num ambiente de melhor relação profissional e de melhor reconhecimento e valorização profissional também. Então, a liderança no contexto acadêmico é só para a gente dizer que hoje em dia não cabe mais aquele ensino tradicional, né? Então, obviamente, os alunos precisam fazer a parte, né? A gente precisa estudar, gente. Eu sou aluna também. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa buscar. Mas o ensino, ele precisa ser, hoje em dia, centrado no aluno. Ele tem que estimular uma aprendizagem mais colaborativa. Os alunos, eles precisam ser mais estimulados, mas os alunos também precisam questionar hierarquias, questionar estruturas, questionar conhecimentos. A gente precisa questionar. Existe um artigo muito importante que fala sobre os 7 passos de um pesquisador, e o passo 0 é nunca perder a habilidade de questionamento. Voltar a ser criança e ficar perguntando o porquê de tudo. Porque só perguntando o porquê de tudo é que a gente vai pesquisar as coisas.
Ah, isso aqui é assim, mas por quê? Aí eu vou lá pesquisar. Aí eu vou aprender uma coisa nova. Entende? Então a gente precisa entender que a curiosidade e o ato de questionar precisa ser potencializado desde a graduação, certo? A gente tem também a liderança na gestão de serviços. A gente costuma brincar e dizer que o enfermeiro gestor, ele vai para o céu direto, assim. Ele não vai nem passar ali pelo purgatório, ele vai direto para o céu. Porque se você é líder da sua equipe, já é difícil. Imagine você ser um enfermeiro gestor. Além de líder da sua equipe, ser gestor de várias equipes de enfermagem, de vários setores de um hospital assim que tem 1000 leitos. Olha que trabalho legal, né? Então, é só para vocês entenderem que liderança e gestão não é feita com base em achismos. Liderança é um campo científico muito antigo. Então, liderança e gestão tem método, tem estratégia. A gente precisa aprender sobre para ser um bom líder e para ser um bom gestor. A gente sempre precisa estudar, tá? Então, a liderança no cuidado direto é só para dizer que o líder do cuidado é o enfermeiro. Nenhuma outra profissão passa 24 horas à beira-leito, além da enfermagem. Então, a gente é líder do cuidado, porque o cuidado é o nosso fenômeno de investigação, é o nosso fenômeno de atuação. O cuidado é nosso, cuidado do enfermeiro. Tanto as necessidades clínicas, quanto as necessidades biopsicossociais, que a gente cansa de ouvir na faculdade, mas é verdade. Toda essa demanda é nossa. Então, a liderança nesse cuidado direto ao paciente é da enfermagem. O empoderamento profissional, né, realmente a gente ter a valorização das nossas competências, tanto científicas quanto humanas. E esse processo ele é fundamental para fomentar a autonomia dos profissionais, tanto a nível individual quanto coletivo. Gente, crescer em equipe é muito bom. A gente vê a nossa equipe ficando muito boa, a gente se torna melhor também, certo? A gente tem também instrumentos de desenvolvimento, educação permanente como ferramenta, a gente tem que estudar para sempre. Porque vocês escolheram uma área que sempre muda. Então vocês vão ter que estudar para sempre. Estudar é difícil, professor. Eu sei, gente. Mas a gente tem que estudar. Tem como? Eu vou me formar hoje e nunca mais vou abrir um livro, nunca mais vou ler um artigo. Menino, tu vai fazer cada coisa feia na assistência pela misericórdia. Então, enquanto líder, enquanto gestor, a gente tem que colocar esses momentos de educação permanente com frequência. É uma ferramenta de desenvolvimento da equipe. Mentorias para desenvolvimento, pesquisas colaborativas, né, entre universidade e locais de assistência, capacitações em liderança. Hoje a gente tem pós-graduações em liderança, especializações, né? E integração entre teoria e prática, tá? O impacto social e científico, a gente entende hoje que a enfermagem ela consegue sim impactar em políticas públicas mundiais, brasileiras também. A gente tem estudos da Unifesp sendo citados na American Heart Association, a gente tem protocolos, consenso e diretrizes europeias com estudos brasileiros no meio. Então, a gente tem referências de enfermagem pautando políticas públicas no Ministério da Saúde. E não, então, a nossa autonomia e a nossa liderança ela tem um impacto social e científico já comprovado. E aqui algumas tendências futuras, né, para a gente se encaminhar para o final. Liderança digital, né, a gente tem o uso de plataformas de telemedicina para melhorar ali o nosso relacionamento entre profissionais e o nosso relacionamento entre profissionais e pacientes. A gente tem o uso da inteligência artificial, que vocês com certeza já sabem, né? Então, aqui eu foco mais no sentido de sistemas de precisão, né, de previsão também. Alguns sistemas eu coloco o diagnóstico do meu paciente, ele já me dá possíveis resultados, possíveis intervenções, então eu vou analisar para ver o que cabe, o que não cabe. Então, a inteligência artificial, ela vai aumentar aí realmente a eficiência dos meus cuidados e muitas vezes vai reduzir a carga horária de trabalho dos enfermeiros. E a gente tem a participação política, como eu já falei, a gente precisa realmente ter esse engajamento político, a gente precisa ter representantes políticos da enfermagem para que possam defender os nossos, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra, os nossos interesses enquanto categoria profissional. E algumas recomendações, né? Implementar programas de mentoria nos espaços de saúde, criar debates
né, espaços para debate entre todas as equipes, certo? Não adianta juntar só o enfermeiro para debater, o técnico tem que ter voz, o auxiliar tem que ter voz, porque uma vez que eles se sentem parte daquilo ali, eles tendem a entender melhor a importância, né? Fomentar a prática de pesquisa dentro da rede assistencial, dentro do ambiente de saúde, promover a troca de experiências e incentivar a liderança também em grandes projetos. Então, como conclusão, a gente entende que existe uma dependência, né, uma interdependência entre liderança e autonomia, e que isso é um fator crucial realmente na evolução da nossa prática de enfermagem, pois permite que os profissionais atuem com confiança e responsabilidade, principalmente num ambiente que vai ser baseado em evidências científicas, gente. Isso é o que eu realmente quero que vocês entendam de tudo que eu falei. Que tudo que a gente for fazer, a gente tem que saber fazer, tem que saber por que fazer e tem que ser baseado em evidências. Não somente o rigor técnico, mas a gestão e a liderança também precisa ser baseada em evidências, tá? Então, para finalizar, né, a gente entende que liderar é servir com conhecimento, empatia e propósito. A prática da enfermagem é um reflexo do compromisso ético e da busca contínua por excelência, onde cada decisão vai impactar a vida dos pacientes e a comunidade que atuamos. Então, eu agradeço realmente a atenção de vocês, espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham aprendido comigo alguma coisa sobre autonomia, sobre a importância da gente estudar e basear a nossa prática em evidências científicas. Então, mais uma vez, agradeço à comissão organizadora por me convidar para fazer parte desse evento. E eu espero que próximo ano a gente possa estar presencial, né, para discutir sobre isso e sobre outros temas que eu também adoro falar. Então é isso, pessoal, e muito obrigada.